Cast Zero. E aí, galera, beleza? Bom, hoje 26 de julho e aconteceu aquilo que a gente já tinha aí previsto nos últimos dias, né? Que se o Cruzeiro não se classificasse na Copa do Brasil e não batesse o Sport no Mineirão, a situação iria ficar quase que insustentável pro Paulo Bento. E aí não deu outra, né? A gente até iria soltar esse episódio do Cast Zero na segunda, mas como as notícias pipocaram logo cedo, resolvemos esperar, né? E ontem veio a confirmação da demissão do Paulo Bento e hoje pela manhã a confirmação da contratação do Mano Menezes, né? O Paulo Bento teve uma campanha muito ruim à frente do Cruzeiro, né? Com 6 vitórias, sendo 2 pela Copa do Brasil, 3 empates e 8 derrotas, ou seja, no Campeonato Brasileiro ele só conseguiu ganhar 4 jogos, né? O que é muito ruim e deixa o Cruzeiro numa posição muito delicada dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Paulo Bento, ao contrário do que muita gente diz, ele tem culpa sim no atual momento vivido pelo Cruzeiro, né? É claro que houveram diversos problemas na chegada do Paulo Bento, né? O Cruzeiro fez contratações equivocadas, tinha muita gente no departamento médico, faltou um período maior de treinamentos para o Paulo Bento, mas assim, o Paulo Bento não é isento disso aí não, sabe? É óbvio que a diretoria tem uma parcela de culpa maior, né? Se os erros estruturais que eu citei agora há pouco aconteceram, é evidentemente que eles aconteceram graças à diretoria. Aí o Dr. Gilvan, o Bruno Vicentim, o Thiago Escuro, eles erraram em diversas escolhas, né? Erraram no David, erraram no tipo de jogador a trazer no começo do ano. Não tinha dinheiro, mas dava para poder fazer contratações mais inteligentes, né? Por exemplo, o Sanchez Minho e o Pissano. O Pissano é até bom jogador, mas o que o Pissano fez no Cruzeiro? Nada. Ele deu aquelas risadinhas dele logo quando ele chegou, mas não fez, depois disso, absolutamente nada, né? Então, assim, o Paulo Bento teve erros, né? A gente vai citar algumas coisas que ele fez que a gente entende que levou ele a essa demissão. Por exemplo, o posicionamento da defesa. Até tá passando aí, quem tá vendo no vídeo, uma foto do canal do Luiz Perfeito, né, do erro de posicionamento do Bruno Rodrigo no primeiro gol do Sport. Aquele é bizonho, aquele ali é falta de treinamento, tá? Dizer que tudo é erro individual na defesa, vocês vão me desculpar, mas não é. Ele é um erro claro de posicionamento em decorrência de mau treinamento. Aquilo ali o técnico corrige, tá? A insistência de colocar o Cabral de primeiro volante. Gente, o Cabral é lento, o Cabral tem problema se essa marcação. Ele é volante. Tudo bem, mas ele não é volante de contenção, não é aquele cara para poder destruir jogadas. Não é do Cabral, entendeu? Se o Cruzeiro contratou o Cabral, problema, mas o cara tá lá, o cara não tá ali para poder fazer isso. Mas o Paulo Bento insistiu em colocar o Cabral ali. Matou o futebol do Cabral. O Cruzeiro, toda vez que o Cabral entra de primeiro volante, o Cruzeiro fica exposto, né? A marcação do Cabral no segundo gol do Sport foi uma coisa vergonhosa. Aquilo ali foi uma vergonha, né? Mas quem escala, quem era o selecionador, era o Paulo Bento. Erro dele. Uma outra coisa, insistir em jogadores medianos e que estavam muito mal com a torcida, né? Que era o caso do Alano e do Bruno Ramires. Poxa, o Alano vaiado o tempo inteiro, né? O Alano, inclusive, além de estar sendo vaiado, tá jogando mal, o cara tinha azar, o cara fazia pênalti, era expulso. Aí, porra, o cara pega e me bota no jogo do Fluminense falando de titular, né? É complicado. O próprio Bruno Ramires, você vê no semblante do cara o desgosto, o desgaste. Dá uma poupada no cara, deixa o cara respirar um pouquinho, né? No Brasil não é como na Europa, que o cara tá mal, bota o cara para jogar de novo, né? Aqui não é assim. O boleiro brasileiro é diferente. Parece com o menino, parece, mas é o que se tem aqui no Brasil, né? Um outro problema muito comentado do Paulo Bento foram alguns erros bizonhos em substituições, né? Vamos lá, a gente falou agora do caso do Cabral, né? Porra,
teve que esperar o Cruzeiro tomar o segundo gol para poder colocar o Robinho em campo. O Robinho não pode ficar de fora desse time. O Robinho é o melhor meio-campista ali de saída de bola que nós temos ali. Ele junto com o Arrascaeta. Só que o Robinho, na carreira dele, ele é um cara... Ele tem menos potencial que o Arrascaeta, mas ele é mais constante que o Arrascaeta. O Robinho faz mais bem ao time, né? Não estou dizendo que o Arrascaeta e o Robinho não podem jogar juntos. Mas assim, teve que esperar o time tomar o segundo gol para colocar o Robinho? Puta merda. Aí quando o Cruzeiro começou a digerir os 2 gols e começou a subir de produção, e o Ávila, que ainda está um pouco tímido, mas você sabe que o cara é bom jogador, o cara começou a dar mais trabalho para a defesa do Sport, ele me tira o Ávila. Enfim, acabamos o jogo com Douglas Coutinho no lugar do Ávila, com o Léo na lateral direita e com o Henrique na zaga. Aí não dá para ser feliz, pessoal. Aí realmente vai me dizer que isso aí é culpa do Gilvan ou do Bruno Vicentinho, né? Outra coisa, o Paulo Bento, ele não foi... Não sei se ele não estudou o que era o futebol brasileiro, ou se ele não entendeu muito bem o que ele estava vindo pegar, porque ele não construiu um esquema básico de jogo para o time. Isso aí, ele fazer isso, às vezes ele vai sair um pouco da ideia dele de futebol, só que funciona. Ele vai começar aí, ganha um jogo, ganha outro, e ele vai ter mais tranquilidade para poder aplicar as ideias dele de futebol. Quer ver um exemplo? Em 2012, o Celso Roth assumiu o Cruzeiro. Celso Roth, um retranqueiro, etc. Só que o Celso Roth fez isso. O Celso Roth fez um jeito básico de jogar e aplicou o Cruzeiro, e o Cruzeiro não passou aperto no ano de 2012, no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. O Cruzeiro, obviamente o Cruzeiro não se safou do rebaixamento cedo, mas o Cruzeiro não foi até as últimas rodadas aí perigando, não. Se eu não estou errado, contra o Corinthians em Uberlândia, o Cruzeiro ganhou de 2-0, o Cruzeiro se livrou do rebaixamento e aí pronto, entendeu? Então faltou esse tipo de sacada ao Paulo Bento. E por último, né, que é o que vem até sido falado por grande parte da imprensa, é que ele ficou muito distante de grande parte do pessoal da comissão técnica e aparentemente de alguns jogadores. Olha, o Paulo Bento não conseguiu explicar de forma convincente do porquê que o Manuel fica no banco esse tempo todo. Gente, o Manuel tem quase um mês que o Manuel está no banco à disposição, e o Manuel nunca está bem fisicamente. O Manuel, ele é conhecido, né, por ser um cara de entrar em forma rápido. Até o porte físico do cara, você vê que o cara dificilmente ele não vai estar apto a jogar. Então, né, se tinha esse problema, que ele colocasse o departamento médico para poder explicar. E aí nos jogos, você olhava para a cara do Manuel, é óbvio que o Manuel não estava feliz. Você vê o time jogando com o Fabrício e o Bruno Viana, os dois batendo cabeça atrás de bater cabeça, e o Manuel no banco, né? É complicado, pessoal, é complicado. Então, assim, no meu modo de entender, talvez foi um erro da diretoria ter trazido um cara como o Paulo Bento, que não tinha um domínio, um conhecimento maior do que era o futebol brasileiro. E assim, foi um erro do Paulo Bento também de não ter estudado melhor aonde é que ele iria se enfiar, onde é que ele ia amarrar o burro dele. Gente, hoje a gente está vivendo na era da internet, sabe? Pro Paulo Bento, ainda mais que foi um treinador de seleção portuguesa, era muito fácil ele conseguir o contato de qualquer um da imprensa mineira e ligava, ó, como é que é o futebol aí, como é que é o Cruzeiro, como é que é o desenrolar da temporada brasileira, sabe? Porque se ele tivesse feito isso e ele, assim, feito uma avaliação ponderada, bom, se ele chegasse à conclusão que ele era capaz, né, aí é um erro maior ainda dele. Agora, se ele não fez a avaliação, ele errou de não ter feito essa avaliação de aonde é que ele estaria se metendo. Eu, particularmente, eu fiquei com muita esperança quando o Cruzeiro trouxe o Paulo Bento, assim como muita gente, né? A gente entendia que poderia ser o prenúncio de uma nova era, mas, né, por erros diversos de todas as partes, infelizmente não foi. É página virada, né? E agora é Mano Menezes, já confirmado. Então, o que a gente pode esperar do Mano Menezes? Bom, primeiro, o Mano precisa urgentemente de melhorar a postura defensiva do Cruzeiro. Não pode esse negócio de o Cruzeiro pressiona, e aí no primeiro ataque de um time, como foi contra o Sport, como foi contra o Atlético Paranaense, como foi contra o Figueirense, o América, o outro time vai lá e
e pau, gol no Cruzeiro. O lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, gente, desde o começo do ano, ele não é uma avenida mais, ele é um sambódromo, né? Entra quem quer, devagar, com velocidade, do jeito que for, os caras entram e fazem gol por ali. Então precisa urgentemente de consertar esse problema. Uma outra coisa, o Mano precisa de reposicionar o Robinho principalmente, primeiro colocar ele no time e reposicionar ele e o Cabral para a gente poder acertar a saída de bola do time. Quem acompanha o Castzeiro desde o começo do ano sabe que desde o David eu venho pedindo para o Cruzeiro acertar essa saída de bola. O Cruzeiro teve problema com quase todos os times pequenos do Campeonato Mineiro porque não conseguia construir uma jogada vindo de trás. Tinha que fazer um lançamento, um bumba meu boi, e aí alguém lá da frente lá tentar resolver, ou Alisson, ou Arrascaeta, ou na época Rafael Silva, enfim. Precisamos fazer isso. Uma outra coisa, distribuir melhor os atacantes dentro das especialidades deles. O que acontece? O Sobis, por exemplo, ele chegou e ele está jogando deslocado, né? Ele faz com boa vontade, faz até bem jogando de meia pela direita, só que não é a dele. O Rafael Sobis é o segundo atacante, é ali que ele rende mais, é ali que ele se consagrou no Inter e no Fluminense. E assim, ele jogando dessa forma com o Ábila vai se consagrar. O Rafael Sobis é muito bom jogador, né? Tem alguns lances contra o Sport que a gente vê que o Rafael Sobis voltava para poder marcar no corredor dele. Galera, não dá, né? No lance do segundo gol, o Everton Felipe, que é o rapazinho do Sport que fez a jogada, que deu a bola com carinho e afeto pro Neymar do Nordeste fazer o gol, o Rogério. Gente, quem foi no primeiro combate, quem deu foi o Rafael Sobis. Aquilo é horrível. E já no meio campo do Cruzeiro, o Rafael Sobis é segundo atacante, tem que ficar ali preparado para poder puxar um contra-ataque e pegar o time de calça na mão, né? Assim, o Cruzeiro tem um baita de um elenco para poder jogar num 4-4-2 foda, com o meio campo em losango, né? Então você poderia posicionar ali o Henrique na frente da zaga, e aí você colocava o Robinho na direita, o Romero na esquerda, ou na falta do Romero, o Ariel Cabral, e aí a última peça desse losango seria o Arrascaeta flutuando atrás do centroavante, no caso o Ábila, e aí o Soto. Você teria um baita elenco para poder fazer isso, né? Mas assim, isso aí é responsabilidade do Mano. Tomara que o Mano avalie melhor o material humano que ele tem do que o Paulo Bento avaliou, né? E diga-se de passagem, o Mano vai ter à disposição um time melhor do que ele tinha em 2015. Então, assim, a expectativa é das melhores com o Mano, né? Mas é isso, a gente tem que guardar a chegada do Mano, que parece que chega na quarta-feira, dia 27, né? E o jogo de sábado contra o Santos. Vai ser um jogo difícil, mas de repente o time pode dar como diriam os portugueses, uma chicotada psicológica e batalhar um resultado melhor. No meu entendimento, aí uma vitória e um empate nesses 3 últimos jogos do primeiro turno, o Cruzeiro ainda sai no lucro, né? E aí com 19 pontos dá pra gente iniciar aí um segundo turno de recuperação e ver se a gente fecha aí um segundo turno, pelo menos com folga do rebaixamento. Beleza, galera? Então eu acho que é isso aí. Domingo a gente grava de novo e a gente coloca aí um episódio novo falando, se Deus quiser, de um bom resultado do Cruzeiro contra o Santos. Beleza? Um abraço!